Ei, pessoal! Voltando aqui hoje para a gente falar mais um pouquinho sobre astrologia, trazendo agora mais uma mini análise astrológica do mapa do Fred, do BBB 23, Fred Desimpedidos, ou Fred Bruno, ou Fred Bocoroso, cada um aí chama ele do jeito que o Ross permite chamar, né? Eu o chamo de Fred apenas, para mim tá suficiente. O Fred, ele tem um ascendente em Câncer, ele tem, então, quando ele entra no programa, né, essa questão dessa amorosidade, uma coisa ali de uma empatia, né, a gente conseguia ver o jeito que ele fala do filho dele, né, muito canceriano, isso tudo. Fred tem Sol, Vênus e Mercúrio em Touro na casa 11. Então, falando, né, que ele é o amigão, ele é o cara da galera, é o cara que realmente junta ali as pessoas em torno dele, né, é de uma abundância de amigos. Essa é uma possibilidade aí também dessa galerinha em Touro na casa 11. E, de fato, a gente também viu isso no programa, né? Ele agregou pessoas ali em torno dele, né? Ele construiu a sua rede de apoio, inclusive se escondeu atrás dela durante muito tempo. Fred também tem um Saturno de casa 7 em Capricórnio, e aí que começa a pegar, né? Uma das possibilidades desse posicionamento astrológico é uma maturidade na forma de se relacionar, é uma pessoa que é compromissada, responsável, sabe? Mas também, por exemplo, uma coisa que pode ser uma pessoa que é séria demais também nessas relações, e isso às vezes pode ir pesando um pouco, né? Tirando um pouco da leveza necessária para as relações. Isso também é uma possibilidade. A gente consegue ver isso também um pouquinho nele, né? Outra possibilidade, aí também no lado mais sombra desse posicionamento, é justamente a arrogância. E principalmente uma arrogância que é despertada no momento que ele ganha liderança. Por quê? Né? Quem assiste o BBB 23 desde o início, o Fred vinha caminhando numa outra toada no jogo. Ele era o cara da galera, o cara carinhosão, o cara empático, né? O cara que cuidava das pessoas, que se importava com as pessoas. Isso, assim, quem estava observando mais superficialmente, né? E, ao mesmo tempo, se escondendo, né? Ele como general, foi identificado como general, colocando soldados desses aliados dele aí na frente dele para levar o chumbo antes dele, né? Assim que o general faz, né? E aí, quando ele ganha liderança, ele vai para esse lugar de poder, ativa um lado mais delicado aí desse posicionamento de Saturno em Capricórnio, que é justamente essa arrogância, né? Uma arrogância, uma prepotência, um jeito de se impor, um lado até um pouco tirano também, sabe? E ele demonstrou um pouco disso, essa faceta para nós. Só que eu achei muito desmedido, sabe? Eu achei que ele pesou a mão muito forte ao ponto dele abrir mão do lema dele, que ele já tinha falado inúmeras vezes no programa, antes dele virar líder, que ele não tinha saído de casa para virar vilão de BBB. E quando ele ia romper com uma aliança, por exemplo, com o Gabriel Fope, ou enfim, que ele falava isso: eu não vou me queimar por causa de ninguém, estou fora. Se for para jogar com essa pessoa que já sei que está queimada lá fora, eu não quero. E a liderança tirou ele desse foco que ele entrava. Ele entrou muito focado que ele não queria ser o vilão. E eu fui buscar no mapa o que que pode ser, né? No mapa de cada um, a gente encontra o vilão pessoal de cada um. E o vilão pessoal do Fred é Marte. É como esse Marte, o vilão do mapa dele, é como se fosse aquele capetinha que sopra no ouvido, sabe? Aquele que vai e te, que desperta aquela coisa, que te dá força para você fazer algo que você sabe que não é correto fazer. E o Fred está num ano pessoal, numa revolução solar, onde esse Marte natal dele está bastante ativado. Inclusive, ele está passando agora, nesse momento, já faz um bom tempo aí, desde agosto do ano passado, por um retorno de Marte também. Então, esse vilão dele com muita força. E esse Marte foi e deu mais força para esse Saturno lá demonstrar essa arrogância com violência, porque violência é uma questão marcial, né? Com a questão de uma trairagem também, porque ele acusa o Alface de ter sido traíra, mas ele fez a mesma coisa, só que ele faz muito dissimuladamente e muito mal e porcamente também, porque cai nessa quem está querendo muito mesmo.
ele tenta se desvincular desse rótulo de trairagem. E tudo isso que eu falei, né, de simulação, manipulação, trairagem, isso tudo impulsionado por esse Marte, especificamente no mapa dele, atuando dessa forma. E o que que acontece é que quando a gente está numa fase, num período em que o nosso capetinho interno ele está falando mais alto, muito provavelmente ele vai fazer aniversário daqui a pouco, né? No início de, sei lá, no final de abril. Se virar o ano e esse Marte não tiver tanta força assim, ele vai se arrepender absurdamente do que ele fez no programa. Porque esse capetinho, ele tem a força de puxar a pessoa para baixo, sabe? De interromper jornadas, de fazer a pessoa perder o lema dela no jogo, que ela entrou focada no jogo, que é não serei o vilão, e por aí vai, né? Então, Fred precisará de boas doses de terapia, boas doses de ressignificação, para poder enfrentar aí, né, de cabeça erguida, as dificuldades que ele vai encontrar depois dessa trajetória dele no BBB. Então, eu fico por aqui com mais uma mini análise astrológica. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.